O Corinthians visita o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão às 6h30 da noite. Transmissão da Band News FM. Começa às 5 da tarde com a narração dele, que já tá ao vivo com a gente. Marcelo do O, fala do O, bom dia. Bom dia Megali, bom dia Roberta, bom dia para quem tá vendo e ouvindo a gente. E tem uma finalzinha amanhã, hein? Tem, mas eu ainda tô na semifinal, sabia? Eu não saí de lá ainda. Você sabe que no dia do jogo, quando o Vitor Roque foi lá e ganhou aquela medalha de ouro olímpica lá de saltos ornamentais, depois que marcaram o pênalti, eu falei pro meu guri assim, fica tranquilo, Max, pênalti mal marcado não entra, pênalti roubado não entra, mas entrou. Acontece, Chato, né? né? De vez em quando acontece. Mas Supera, Megali, supera. Não, eu supero, porque eu não acho que o São Paulo foi roubado. Não foi roubado. São Paulo foi a vítima da vez de uma arbitragem muito ruim, né? Os caras são muito ruins. Os caras são ruins demais. É a pior arbitragem do mundo, como eu sempre digo. Os caras, e não é exagero, eles são muito fracos. É acima da média, como eles são fracos. Assim. Cara, e o Flávio... Quando você vai ver o diálogo dos caras do VAR, dizendo, peraí, houve o toque? Houve o toque. Cara, houve o toque. Se eu me jogar em cima da Roberta, vai haver um toque. Isso significa que a Roberta... Eles têm uma listinha na cabeça, olha, perna em alavanca, contato, projeção ao gol, pênalti. Eles não olham o comportamento dos jogadores. É um negócio meio bitolado, é ruim. É muito ruim. Mas enfim, eu não quero ser azedo aqui, ranzinza. Vamos partir para a final. O Palmeiras não tem nada com isso, né? Foi para a final, merecidamente, pode ser tetracampeão. E o Corinthians pode sair de uma fila desagradável, né? Já dá para chamar 6 anos de fila, Dó? Dá sim. Eu acho que em Campeonato Paulista, talvez, acho que desde aquela de 77, o Corinthians nunca tinha ficado tanto tempo sem ganhar nada. É uma fila, sim. Poxa, é uma final de campeonato com derby, é muito difícil você fazer prognóstico, né? Se você for pegar o time por time, o Palmeiras, até pelo trabalho, o técnico está mais tempo, tem mais banco, tem jogadores mais tarimbados em todos os setores. O Palmeiras, para mim, é mais time do que o Corinthians. Mas é um clássico, tem a questão do último jogo sem Itaquera, e é muito difícil ganhar do Corinthians em Itaquera, e o Palmeiras sabe disso, então o jogo de amanhã é fundamental, né, para encaminhar alguma coisa se o Palmeiras quiser ser campeão. Não vai ser fácil, acho difícil, sinceramente, assim, pode ser que ele jogue no sacrifício, mas a situação do Garro ela é meio complicada para jogar um jogo desse tamanho no gramado sintético, que normalmente piora a situação de dor, de incômodo para um cara que tem uma tendinite na patela, como é o caso do Rodrigo Garro. E se ele não jogar, o Corinthians vai sentir muito, porque o Corinthians quase não tem gente para criar. Então, é muito difícil fazer um prognóstico. Acho que vai ser uma final bem equilibrada, pegada, como um derby deve ser. Vamos ver o que vai acontecer. Tomara que veja tudo bem e tomara que a gente não tenha que falar de arbitragem aqui durante a semana, né? Tomara mesmo, porque dá para termos um jogo muito bom, né? Palmeiras e Corinthians, final de Paulista, sempre reserva grandes surpresas. Lembra do Edilson equilibrando a bola no pescoço? O Edmundo fazendo as provocações dele, enfim, é sempre um jogo muito aguerrido. O Duoc, o que aconteceu com o Memphis Depay, hein? Para mim foi numa velocidade estonteante o quanto ele foi de ídolo máximo a jogador contestado, para dizer o mínimo, né? Eu acho que o que mais me chama a atenção, eu acho que mais incomoda a torcida do Corinthians é que ele parece que não entrou em forma. E, né, já estamos em março, né? 15 de março. Já era para ter entrado em forma. Ele parece meio lento, mas ele é assim, ele já era no Atlético de Madrid, no Barcelona, ele tem essa característica, ele começa muito bem, depois ele dá uma acomodada, né? E quando a gente vê as coisas que o Corinthians deu a ele, isso pode explicar um pouquinho alguns comportamentos, né? Mas também eu acho que tem uma questão tática importante, assim, o Ramon escala ele bota ele para jogar de uma maneira muito sacrificante para o jeito que ele joga futebol, que é ajudando a marcar lateral, na ponta, aberto. O Memphis não é esse cara, nunca foi esse cara, e eu acho que ele está sofrendo com isso também. Eu acho que existe uma questão tática, e aí é o treinador, não tem muito jeito, é o que o Corinthians tem, é esse aí mesmo. E tem uma coisa dele que ele precisa entender onde é que ele tá, porque se o Corinthians não conquistar esse título, pode ser até uma coisa meio cruel que eu vou dizer aqui, mas eles vão descobrir um pouco do que é a torcida do Corinthians brava.
porque eles não sabem ainda. Porque a torcida do Corinthians está abraçando esse time já tem quase um ano, sem que o clube mereça muito, né? E essa paciência talvez acabe se o Corinthians perder o título pro Palmeiras em casa, né, Megane? Você lembra que o Marcelinho saiu escoltado pela polícia de Parque São Jorge uma vez? O Tevez saiu assim também. Cara, se o Marcelinho e o Tevez saem escoltados da polícia, o que vão fazer com o Depay? Ele não tem essa moral toda ainda. É isso. E ele tem que decidir jogo, né? O que ele ganha, o contrato que ele tem. Ele precisa decidir jogo e faz muito tempo. Decidir jogo mesmo, ele só decidiu o jogo contra o Atlético Paranaense ano passado pelo Campeonato Brasileiro, que era um jogo fundamental para a fuga do rebaixamento. Depois disso, decidir mesmo. Ganhou porque o Memphis fez um gol. Não lembro. Então, tá faltando, né? O Duó, só pra gente encerrar aqui, como é que você viu essa questão do Neymar não jogando aquele jogo do Santos por causa de uma lesão que a gente não sabia, aliás, um desconforto, né? Que a gente nem sabia que existia, e sendo que ele foi no carnaval, foi ao Carnaval do Salvador, foi ao Carnaval do Rio de Janeiro, curtiu pra caramba, desceu até o chão e deixou o Santos na mão, provavelmente no jogo mais importante do ano do Santos. O Santos não vai disputar Libertadores, o Santos não vai ter chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Era esse jogo. Era esse jogo. O Santos tem que lá. permanecer, né? No Brasileiro ele tem que permanecer na Série A. Primeiro, faltou muita transparência, assim, inclusive do clube, dele também, para contar para as pessoas que diabo é essa lesão, que todo mundo, certamente lá dentro, todo mundo já sabia se era grave, se não era, se podia, se não podia. Se você faz um exame, uma ultrassonografia descobre rapidamente o que o cara tem. Só que ninguém quis contar. E eu acho isso muito ruim, assim. Você engana o torcedor, você não pode enganar o torcedor. E o Neymar, cara, o Neymar é isso aí, gente, assim, eu não tenho condição técnica de dizer pra você, assim, se ele não tivesse ido pra Sapucaí, se ele não tivesse feito festa interna, externa, ele estaria curado e jogaria. Eu acho o seguinte, ele jogou uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, num profundo sacrifício, ele se machucou, você lembra? Em 2022 ele se machucou na primeira fase e fez um esforço incrível para jogar contra a Croácia. Ele deveria ter feito esse esforço pela forma que ele foi recebido pelo Santos. Ele está em dívida com o Santos e não sei se ele vai ter condição de pagar essa dívida. Né? A questão é a seguinte, né? Se o cara vai no Carnaval, ele cria uma obrigação para ele mesmo, porque as pessoas já veem o Neymar com uma certa reticência, com desconfiança, porque em 2 carnavais ele já ficou de fora dos times em que jogava, no aniversário da irmã ele tá sempre machucado por alguma razão, então as pessoas falam, pô, será que essas contusões aí do Neymar são reais, ou ele... Isso. E aí é aquela coisa, né, Oduó, quinta-feira eu vou no boteco, meu chefe sabe que eu tô no boteco, meus ouvintes sabem que eu tô no boteco. Eu não tenho direito a ter um desarranjo intestinal durante a madrugada que pode não ter nada a ver com o boteco. Eu tenho uma final pra narrar amanhã, eu não posso me dar o luxo de não ir pra uma balada hoje à noite, pô. Não, se você for na balada, se você se garantir, fala, não, eu me garanto, eu vou conseguir narrar. Né? Você vai ter que estar lá, mas eu vou fazer 46 anos, meu corpo não permite isso, é isso que o Neymar precisa entender, entendeu? Ele não é mais uma criança, ele precisa descansar pra poder render, ele precisa do corpo dele. Só que ele não quer entender isso, entendeu? Só que eu acho que o pior de tudo isso é deixar o torcedor do Santos em 4º plano, dentro das prioridades que o Neymar tem. Seleção brasileira, balada, carnaval, não sei o quê. E no fim ele perdeu a seleção também. O Garro tá jogando com injeção nos 2 joelhos já tem mais de um mês. Um jogo, o Neymar poderia ter jogado contra o Corinthians. Poderia ter jogado. A gente viu... Como o Diego fez em 2002 contra o teu São Paulo. Jogou 2 minutos e estourou a coxa e saiu. Mas ele tentou jogar, entendeu? Ele tentou, era uma final de campeonato. Ele tentou jogar e saiu. Ele não fez nem isso, entendeu? Ficar de auxiliar técnico é brincadeira, palhaçada. Durante o Carnaval, o Hulk estava machucado e a gente viu ele entrando numa piscina de gelo, fazendo contraste. Quer dizer, aliás, contraste é esse, né? A gente vê o quanto o Hulk se leva a sério como atleta e quanto o Neymar se leva a sério como influencer. Duó, olha a hora. Bom trabalho para você, boa narração amanhã, muitos gols, que seja um grande jogo. Tomara, vamos nos divertir. Bom final de semana para todo mundo e até lá. Valeu, Duó. Bora, Robertinho.